Esse texto e essa história nós vamos encontrar apenas em 2 evangelhos, bem explicadinho assim, é no evangelho de Mateus e no evangelho de Lucas. Quase não se faz menção nos evangelhos de Marcos e João sobre esse acontecimento. Mas no capítulo 2 de Lucas, está escrito: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam se alistar, cada um na sua cidade natal, onde nasceu. E foi também José, que estava na Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judeia, para a cidade de Davi, chamada Belém, porque ele era descendente da família de Davi. Verso 5: E foram a fim de se alistar, ele com sua mulher Maria, desposada com ele, a qual ela estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriu os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e o envolveu em panos, e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores de ovelhas que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. E o anjo lhes disse: Não temam, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois em Belém nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo Senhor. E isto vos será por sinal: vocês vão achar um menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando deles os anjos para o céu, disseram os pastores um para os outros: Vamos até Belém, vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, achou Maria, José e o menino deitado numa manjedoura, e vendo, espalharam a palavra que acerca do menino que lhe fora dito. E todos os que ouviram se maravilhavam do que os pastores diziam. Eu quero convidar você agora, e um pouquinho lá atrás agora, em Mateus. Mateus, verso 2, capítulo 2, perdão. Mateus. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes,
eis que os reis magos vieram do Oriente para Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no céu, no Oriente, e viemos adorá-lo. Agora desce um pouquinho mais, versículo 10, e vendo eles, versículo 9, e tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente, ia diante deles, até que chegaram e se deteve num certo lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, se alegraram-se muito com alegria. Entrando naquele lugar, acharam o menino com Maria, sua mãe, prostraram-se, adoraram e abriram os seus tesouros e ofertaram-lhe dádivas como ouro, incenso e mirra. Amém? Pode se assentar. Essa história, ela nos cativa, né? Porque fala do nascimento de um rei. Não é o nascimento de uma pessoa qualquer. O nascimento de Jesus. Eu sei que nesse final de ano, Natal e por aí vai, vocês devem ter ouvido muita história, devem ter recebido muita mensagem pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram, né? Na televisão, é tudo muito lindo. Mas eu quero que você preste muita atenção no que Deus me revelou através dessa palavra. Eu tinha uma mensagem pronta para trazer hoje, queria falar do Vale dos Ossos Secos. Eu sentei na escrivaninha para dar uma melhorada na mensagem, e aí o Espírito Santo me levou para essa mensagem. Eu pensei comigo, mas aí já é depois do Natal, um dia depois. Mesmo assim, o Senhor me deu uma palavra que eu achei ela fantástica, linda demais. E uma delas é o seguinte: é o nascimento de um rei. Algumas coisas que me deixam intrigado em relação a Jesus, porque não é segredo para ninguém que eu sou vidrado em Cristo. Eu acho Ele assim maravilhoso, não só por ter sido nosso Salvador, não só por ter sido a pessoa mais importante que já pisou na terra, mas como se fez a história e da forma que as coisas aconteceram. Coisas que faz de Jesus único, diferente de todos os demais. O Natal ontem nós celebramos o seu nascimento. Peraí, mas não é o nascimento de alguém qualquer. Para começar, a data está errada. Jesus não nasceu no dia 25, né? Isso é um sustício de final de ano que existia, do paganismo, que eles não tinham a data certa, como tinha algo que fazia aniversário naquele período, fizeram um negócio só e colocaram Jesus lá. Mas o nascimento de Jesus, ele está datado entre aproximadamente março e abril, tá bom? Mas vamos lá, nós celebramos o nascimento de Jesus. Espera aí, mas é o nascimento, não é de uma pessoa qualquer, é o nascimento do Filho unigênito de Deus. Pensa comigo, você já deve ter ouvido falar de príncipes quando nasceram, filho da princesa tal, filho da rainha X, filho não sei de quem lá, né? É um negócio assim, nasceram, pisaram aqui na terra, viveram aqui. Quem gosta de história como eu gosto, né, se delicia com essas histórias. Mas aquele que não foi simplesmente um príncipe, não foi simplesmente um rei, ele foi o rei dos reis, ele foi o príncipe, ele é o príncipe da paz, ele é filho
do soberano do universo, o do eterno. Esse foi diferente. Por quê? Ao invés de sobrepor todos os reis e príncipes que nasceram no mundo, não, vou fazer um negócio melhor, vamos fazer um negócio top. Não, ele não vai chegar lá na terra como esses simples reis e príncipes que nasceram, vamos fazer um negócio acima. Não, Deus fez diferente. Ao invés de sobrepor todos os demais, Ele fez melhor. Ele fez, foi mais humilde do que todos os outros nascimentos dos mais soberanos que existiu e já pisou na terra. Por que eu estou falando isso? Porque hoje existe uma competição quando um rico vai nascer. Quando o filho de alguém vai nascer, que é rico, que sei lá, é um político, é uma atriz, é um cantor, é um príncipe, sei lá. Existe uma competição. Quando um rico vai casar, existe uma ostentação. Fulano vai casar, então aluga-se lá o castelo de Windsor, lá e tal, que negócio todo. Dura 3 meses o casamento, cara. Existe também uma ostentação quando o rico morre. Aquele féretro, aquele negócio tremendo, aquela coisa. E eu estava olhando para Jesus, e é aqui que Deus começou a falar comigo. A pessoa mais importante da história da humanidade, respeitado inclusive por segmentos e admirado por segmentos de outras religiões. A gente fala muito do Islã, do muçulmano, eles têm o maior respeito por Jesus. Eu, para aprender um pouquinho mais da história dos muçulmanos, dos árabes, eu tive que assistir uma série chamada Ressurreição, de 500 episódios, eu assisti. Que eu precisava entender o conceito da Anatólia, que é a questão da Turquia, quando começou. Isso é ensino, isso é aprendizado. E você via que todas as vezes que eles se referiam a Maomé, e todas as vezes que eles se referiam a Jesus, eles se referiam como um profeta. Então, mas Jesus, o que acontece? Ele é respeitado, mas ele provou ser a humildade maior das virtudes humanas, porque não teve ostentação. Quando um rico vai nascer, a gente fica sabendo, tudo é divulgado, tem toda aquela pompa. Jesus, ele nasceu, mas ele nasceu de quem? De uma atriz? De uma rainha? De uma princesa? Não, ele nasceu filho de uma jovem camponesa de 16, 17 anos, numa aldeia. Ela era de uma aldeia inexpressiva, lá nas beiradas da Galileia, um lugar chamado Nazaré. Israel já era inexpressivo. Israel é uma tira de país, um estado, é um negócio assim comprido, pequeno. Menor ainda é a Galileia, menor ainda é Nazaré. Mas foi lá que ele nasceu. Você vai falar, pastor, o senhor fala assim, quando o rico nasce, quando o rico casa, quando o rico morre. Jesus não casou, casou. Ele é o noivo da igreja. Nós somos a noiva. Existe uma aliança para conosco. E aí, como que foi a morte? Quando um rico morre, você observa que é aquele comboio, aquele negócio, vem chefes de estados do mundo todo, é feito dentro de um parlamento, dentro de um estádio. E Jesus ele foi surrado, ele teve que carregar um madeiro pesado nos seus ombros, subir aquela via dolorosa que sai da fortaleza Antônia, aonde estava o Pilatos, até fora dos muros de Jerusalém, sangrando, as pernas bambearam,
Teve uma hora que ele arriou, não conseguiu, precisou de ajuda. Morreu de pendurado numa cruz, olhando para mim e para você. Quem prendeu Jesus na cruz? Muitos falam, foram os judeus, foram os sacerdotes. Não. Quem prendeu Jesus numa cruz foram os nossos pecados, o meu e o seu. Jesus se permitiu ser condenado, ser julgado, ser condenado e ser morto, a fim de que fôssemos salvos. Em outras palavras, não foram os pregos que prenderam Jesus na cruz, foi o amor dele por nós. Nós temos que começar a separar as coisas. Voltando aqui ao nascimento do Senhor, e eu fico a imaginar o nascimento de Jesus, a grandeza de Deus e como Jesus simplificou todo esse processo, como Ele simplificou a salvação. Nações por aí, pelo mundo afora, foram libertas da opressão, através da intervenção de reis, de imperadores, com seus poderosos exércitos, chegaram e libertaram algum povo. Deus poderia fazer isso, pastor? Poderia. O povo na terra precisava ser salvo? Precisava. Ele poderia mandar miríades e miríades, exércitos enormes de anjos, para vir e dar um basta a todo o mal que havia se estabelecido na terra, colocar ordem na casa. Ele podia. Ele podia também pegar a humanidade e tocar com ferrão, como se toca boi. Então você vai entrar no céu de um jeito ou de outro. Ele poderia. Mas isso não seria amor. Seria pressão. Deus, ao invés de mandar um exército de anjos, estava na introdução, agora começa a pregar. Deus, ao invés de mandar um exército de anjos poderosos, de anjos guerreiros, Deus manda uma criança. Deus manda uma criança. Uma criança muda muita coisa dentro de casa. Uma criança muda muita coisa numa família. E uma criança mudou muita coisa no mundo. O exército de anjo que talvez estivesse escalado para colocar ordem na casa, na terra, e castigar o pecador, esse exército agora ele foi separado para uma outra função: louvar e adorar e exaltar aquela criança. Essa criança nasceu num porão que se guarda animais. Ele, na verdade, ele foi colocado numa manjedoura. Ele cresceu, essa criança ela vai crescer no subúrbio de Nazaré, uma aldeia pequenininha, lá na Galileia. Essa criança vai crescer e vai montar sua base ministerial numa cidade lá em cima também, no norte de Israel, chamada Cafarnaum. Ele vai iniciar com alguns amigos, pescadores, que não entendem nada de reino. Ele vai iniciar com esses anônimos, o maior projeto que o universo já presenciou na face da terra. Tudo gente humilde. O nascimento de Jesus, naquela noite, eu fico imaginando a aflição de José. Quem aqui já foi pai? Avô? A esposa está lá tendo o nenê, ou em casa, ou no hospital. A aflição de José. Os sinais de contração. A hora que a menina, Maria, olhou para ele e falou assim: estourou a bolsa, estou tendo dores.
Ele pega aquela mulher, vai batendo nas pousadas, nas hospedarias. Não, é o censo. Veio todo mundo para Belém agora, todo mundo está se cadastrando, os hotéis estão tudo cheio. Não tem nada para mim, não tem, mas minha esposa vai ter neném. Mas não adianta, moço, vou deixar você no corredor, não adianta, vou deixar que você... Olha, para não falar que não tem nada, ó, tem lá no fundo, no porão, lá onde guarda os bichinhos lá. Guarda lá os burrinhos, guarda as ovelhas. A gente guarda por causa de lobo, por causa dos animais, por roubo. Se quiser acomodar lá. Andarilhos, às vezes, não tem como pagar, eles acabam dormindo lá. Pedintes, às vezes, não tem dinheiro, eu acabo acomodando eles lá, é o que dá para fazer. José pega, talvez, a mão da Maria, da menina Maria, e ela andando com cuidado, segurando a barriga. E eles dão a volta na hospedaria, chegam lá, na verdade é um curral, é uma manjedoura. O José ali, ele ajeita as palhas e os panos, e a Maria deita. E ali ela tem o bebê. Eu fico pensando, não estava na Galileia, próximo aos parentes. Geralmente quando vai ter nenê, chama, a minha mãe pode viajar para cá para acompanhar, né? É assim. Não, mas lá estava longe dos parentes, lá da Galileia. Ela estava sozinha, só ela e o marido lá. Tinha ninguém ali para ajudar na minúscula Belém. E a viagem que eles fizeram já foi uma viagem arriscada, porém necessária. Eu fico às vezes pensando, não foi necessária porque o César Augusto, o Augusto César, e César não é nome. O pessoal coloca nome hoje nos filhos de César, mas César é um título. É um título, como se fosse um imperador, é um César. Como se fosse na Rússia, um czar, é um imperador. E o Augusto, ele fala assim, todo mundo, eu quero saber como que está funcionando esse negócio. Eu quero que todos os homens voltem para a sua cidade natal e dê o seu nome lá dizendo que você está vivo. E o José tem que ir, mas ele não vai deixar Maria sozinho, vão os dois. Aí você fala, então foi o César Augusto que fez com que ele fosse para Belém. Não, meu irmão. Foi uma profecia de Miqueias, centenas de anos antes do nascimento de Jesus, quando diz que será em Belém. E tu, Belém Efratá, posto que é pequena, é a das menores entre as milhares cidades que existem, mas de ti sairá o que será Senhor, tanto em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os tempos da eternidade. Então não foi o imperador que fez com que Maria tivesse um bebê em Belém, foi Deus. E assim, meus irmãos, Deus pisou na terra, como uma criança, ensinou a salvação como quem ensina a uma criança. Jesus, ele começa o seu ministério, ele não vai pegar sacerdotes, sumos sacerdotes, fariseus, escribas, doutores da lei, ele pega gente humilde, que não entende. Ele ensinou a salvação como se ensina para uma criança, uma linguagem simples. Ele nos orientou a ter um coração como o coração de uma criança, e se possível manter como o coração de uma criança. A criança, ela briga aqui, mas daqui a pouco eles estão brincando. A criança, ela perdoa, a criança, ela ama, a criança é sincera, a criança não tem essa ambição, a criança não tem esse egoísmo. A criança, ela sabe exatamente, né, que ela tem um pai. Ela sabe em quem ela pode se segurar quando as coisas, ela precisa de socorro. Eu tenho um conselho para a nossa igreja hoje: nunca perca a pureza que tem em você, sim, de uma criança. Talvez você deixou essa pureza, essa criancice escondida em algum lugarzinho no seu coração, mas está aí.
Outros sentimentos foram tomando conta, enchendo sua alma, seu coração, sua mente. E o sentimento de criança, a pureza de criança ficou ali guardadinho num canto, mas está aí, gente. A gente precisa trazer de novo, aflorar novamente isso. Não fique fazendo muita conta para se ter respostas. Pastor, eu já li 15 livros para ver se eu entendo como funciona essa questão da salvação. Querido, para com isso é besteira. Pastor, eu já calculei, é impossível você colocar todos os animais dentro de uma arca. Isso é besteira, meu irmão. Pastor, eu estive estudando sobre o Mar Vermelho, aquilo é complicado. Como que você consegue secar aquilo para... Pastor, como pode alguém ressuscitar depois de 4 dias? Que dia que uma criança fez essa conta, gente? Você percebeu como nessa hora a gente se compara a uma criança e a gente fala assim, nós somos uns bestas mesmo, né? Deus ama o humilde e abate o soberbo. E por que eu digo isso? Aconteceu um evento esses dias atrás, nós vimos nesses últimos dias o desligamento de uma forte denominação, com milhares de membros da Convenção Batista. E o pastor dessa igreja, considerado, e eu considero ele, não é porque se desligou, eu considero ele uma das mentes mais brilhantes na cúpula evangélica do Brasil. Só que tem um problema, ele cresceu muito e esqueceu o coração de criança. Uma criança, você conta uma história de Adão e Eva para ela, ela acredita. Você conta a história do dilúvio, ela acredita. Você conta a história de Jonas, que foi engolido por um peixe, e a criança acredita. Você sabe por que ela acredita? Porque não existe malícia. Trata-se de um coração puro. E o nobre pastor que eu disse aqui, ele cresceu e deixou de acreditar e sugeriu alterações mais claras, atualizações da Bíblia, da história. Como você quer atualizar a história de Deus? Ele quer colocar talvez a história dele, a interpretação dele, sendo que ele precisava entender como uma criança entende. Um cantor que nós conhecemos também, muito famoso no Brasil, tinha uma pureza quando cantava e tal, de repente ele também deixou de ser cantor, deixou de ser criança, no dia que ele deixou de dar glória a Deus e passou a dar glória a si mesmo. Ele inclusive começou a humilhar os amigos de profissão, dizendo ele estar acima da média dos demais. O orgulho e a soberba precede a queda e a ruína. Então é só para você ver o que é uma criança e o que é a ostentação e o orgulho. Jesus, ele nasce, a criança nasce, o céu ilumina, e uma estrela, como nós lemos lá em Mateus, viaja junto com os reis magos, viaja junto com os pastores, para testemunhar Deus pisando na terra, através de uma criança. E olha que interessante, quem foi visitar Jesus? Uma estrela, o rei e pastores. Pensa comigo, uma estrela, o rei e pastores. As patentes extremas da terra e do universo se curvam diante de Deus, criança. Pastores, os mais humildes, considerada a profissão mais humilde. Os reis, considerados mais exaltados na terra. E as estrelas do universo viajaram para ver Deus pisando na terra. Eu fico agora imaginando, eu vou lá e eu vejo Maria
vendo todo aquele movimento dentro da manjedoura, enquanto ela se recupera do parto. E a palavra do Senhor diz que ela guardava tudo isso no seu coração. Maria vê então o universo se curvando diante daquele que veio ao mundo para salvar. E aqui eu entrei em outra dimensão. Eu fico imaginando o que a mãe de Adolf Hitler sentiu quando seu filho nasceu. O que a mãe de Mussolini sentiu quando seu filho nasceu. O que a mãe africana, mãe de Idi Amin Dada, sentiu quando seu filho nasceu. Homens que vieram ao mundo com ambição, com orgulho, com soberba em suas veias, e o gosto de sangue inocente na sua boca, responsáveis por milhões de túmulos cavados para sepultar suas vítimas. Maria não. Maria, ao ver Jesus, viu que a minha e a sua vida teria outro sentido através dele. E teve. Daquele pequeno ser que nasceu. Agora Jesus, é interessante, outra coisa que eu estava pensando, imagina o dia a dia daquela família escolhida para abrigar Deus. Por que Jesus dizia, eu estou no Pai, o Pai está em mim, ou seja, é Deus também. Na manjedoura, Maria, chegou o momento de matar a fome de Jesus, daquela criança. Pega no colo, e ela talvez não sabia se dava a Jesus leite ou louvor. Não sabia se dava, amamentava ou adorava. Deu-lhe os dois, já que ele era tanto quanto ela imaginava, faminto e santo ao mesmo tempo. Agora imagina José. Ele não sabia se chamava a criança de Júnior ou de pai. Por fim chamou de Jesus, Yeshua, que nós cantamos aqui. Yeshua ben Yosef, Jesus, filho de José. Foi o nome que Gabriel, o anjo do Senhor, deu. E eu fico aqui pensando ainda, imagina José, o que José pensou quando pegou essa criança no colo pela primeira vez? Um Deus que ele podia embalar em seus braços. É lindo. Muitas vezes a gente vê as histórias, mas a gente não entra dentro dela. Que doideira é essa? Deus foi na terra, foi lindo e oportuno, porque através dele nós fomos salvos. Vamos continuar dentro da casa de José agora. Será que Jesus alguma vez levou bronca de seus pais em algum momento? Como seria dar uma bronca numa criança para educá-la, sendo que essa criança era Deus? Será que Jesus derramou leite na toalha da mesa e tomou uma bronca da Dona Maria? Aquela toalha branquinha que tinha acabado de trocar, e Jesus vai lá e derrama leite. Não fica acreditando naquelas histórias da tradição que conta, não, que Jesus um dia com seus amiguinhos encontrou um pardalzinho morto, colocou na sua mão, soprou e o passarinho saiu voando. Meu irmão, isso aí não está na Bíblia, isso é muito bonitinho para contar a história. Jesus era uma criança normal. Jesus com certeza brincou com seus amigos. Jesus com certeza caiu e se ralou. Com certeza. Imagine Jesus andando band-aid no braço, no cotovelo. Agora vamos para a escola com Jesus. Está sentado lá Jesus na aula de geografia. E o professor de geografia explicando para o menino Jesus sobre a terra. Sendo que foi ele que firmou os fundamentos da terra. O professor de religião explicando, ensinando sobre a Torá, mal sabia que ele estava ensinando o autor da Torá. O professor de biologia ensinando sobre a vida animal,
mal sabia que quem pintou as cores do beija-flor e da borboleta estava sentado ali naquela sala. Só para concluir, eu mudei um pouquinho a mensagem hoje, justamente para a gente ir lá. E por que ele fez tudo isso? E por que ele teve o fim aqui na terra que ele teve? Por que mataram Jesus? Sendo que ele era tão bom e tinha um coração assim. Puro amor, gente. Foi por amor de Deus, por nós, que ele se sujeitou a tudo isso, para que nós fôssemos felizes. Ele passou por tudo isso, para que nós não precisássemos passar. Poderia terminar essa mensagem dizendo o que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 8, verso 38 e 39. Quando ele diz: eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o porvir, nem quaisquer poderes, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma criança nasce, um jovem ensina, um Salvador que morre, um rei que ressuscita para reinar no céu e na terra, um Deus que nos ama de tal maneira, como diz lá no capítulo 3 de João, que nos amou de tal maneira, que nos entregou, que nos deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Um Deus que nos ama de tal maneira, que virou criança, para que nós aprendêssemos a ser também um pouco criança. Quem entendeu, diga amém. Se coloque em pé, por favor.